Irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus com o pastor Joel. Eu, pastora Simone, nosso filho Ramon, trazemos a mensagem de Deus até a sua vida. E você que está assistindo, aproveita, se inscreve no canal da Banda Resgatado Jaru Oficial, compartilha, curte, Deus vai te abençoar ricamente. Também você encontra as mensagens da Palavra de Deus através do programa Vida por Vidas, na Nova Jaru FM 94.1. Todo domingo, a partir das 18 horas, programa Vida por Vidas. E você pode se conectar através da internet, Nova Jaru FM 94.1. Deus te abençoe. Nós queremos desejar a todos um abençoado ano novo. Que Deus esteja tocando ricamente na sua vida. E nós só temos que agradecer ao Senhor por todas as coisas. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, no teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contemplo as matas e florestas e o passaredo alegre ouço a cantar, trilhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo seu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Agora vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Joel. Graças a Deus. Eu quero neste momento cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, juntamente com cada um de vocês, formarmos nesse momento uma corrente de oração, lançando por terra os inimigos de Deus. Se você está nos ouvindo, esta é a primeira mensagem desta série do ano de 2021. Eu quero desejar de todo o meu coração um ano de 2021 abençoado, que você tome posse da bênção,
Mas vamos começar fazendo uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por este instante em que nós nos unimos em oração. Eu sei que o Senhor tem as tuas mãos estendidas para salvar. Eu sei que os teus ouvidos estão abertos para nos ouvir. E nesse momento nós clamamos em favor de nossas vidas, em favor do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre as nossas vidas. E que este seja um ano de paz, de tranquilidade espiritual. E que o Espírito do Senhor gere em nossos corações um desejo ardente de avançarmos cada vez mais, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Eu lhe agradeço em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados, neste momento eu quero chamar a sua atenção para um texto da palavra de Deus que se encontra em Levíticos capítulo 6. E esse texto me chama muito a atenção pelo fato de ele começa com um tema dizendo que Deus falou a Moisés. Mas o que Deus falou a Moisés? Deus disse: dê estas ordens a Arão e seus filhos. O tema da nossa mensagem: obedecer os mandamentos de Deus. É a base de todo sucesso. É a base da vitória. É obedecermos os mandamentos do Senhor. A boca de Moisés, quando se abriu, foi para dar ordens a Arão e a seus filhos. E quem o mandou, quem ordenou, foi Javé. Foi Deus, Criador dos céus e da terra. E as ordens foram estas: o holocausto ficará queimando sobre o fogo do altar durante a noite, até amanhã. E o fogo do altar será mantido aceso. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e um calção de linho, depois retirará do altar a cinza deixada pelo fogo ao queimar o holocausto, e a deixará junto do altar. Depois mudará as roupas, a fim de transportar esta cinza para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca deverá ser apagado. A cada manhã, o sacerdote lhe acrescentará mais lenha. Colocará sobre ele o holocausto, e nela queimará as gorduras do sacrifício de comunhão. É um fogo perpétuo que deverá arder sobre o altar sem nunca se apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos um ano de 2020 ouvindo muito que foi um ano difícil. Mas eu quero nesse momento declarar que ele já ficou para trás. Estamos vivendo um ano novo. Estamos vivendo um momento diferente. Talvez você diga, mas as lutas são as mesmas. É verdade.
As dificuldades são as mesmas, é verdade. O Covid é o mesmo, é verdade. Mas eu quero dizer para você que o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, que falou com Moisés para que ele desse ordens a Arão e a seus filhos, é o mesmo Deus que está aqui agora comigo e com você. E se nós obedecermos a palavra do Senhor, por certo, nós iremos ultrapassar toda e qualquer tempestade, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e vamos vencer, porque o Deus que está conosco é infinitamente maior do que o Deus deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos um ano de 2020 ouvindo muitas coisas boas, principalmente de grandes líderes, que até eu ouvi citando textos bíblicos, como João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por eu ter ouvido esta maravilha desse texto bíblico, pela maior autoridade política, que é o nosso amado presidente da República da nossa nação. Mas ouvir também, alguns dias atrás, em rede nacional, o nosso líder político maior, dizendo que estava completando 2 anos no comando desta nação como homem, e que durante esses 2 anos não houve no seu governo corrupção. E eu disse: glória a Deus por isso. Só que ao mesmo tempo, o mesmo canal, a mesma rede de TV, começou a mostrar que alguns prefeitos estavam presos por corrupção. Governadores, secretários, que se aproveitando da miséria, da dor, jogando muitas vezes a culpa no Covid, roubaram a nação, roubaram as pessoas, se aproveitando do momento mais difícil na vida de todos nós brasileiros. E eu comecei a pensar nestas verdades e lembrei-me de um escritor chamado Celso, que escreveu um livro, e a capa muito bonita, e o livro traz como título O Livro da Verdade. Mas o seu conteúdo é repleto de mentiras. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Passamos um ano onde o combustível nessa nação, ele mudou de preço para cima e para baixo por 41 vezes. Alimentação em meio a uma crise nacional e mundial, onde empresas foram fechadas, pessoas foram desempregadas. Teve um aumento de alimentação no ano de 2020 muito grande. E nós sofremos as consequências de tantas coisas ruins. Ouvir de alguém também em rede nacional dizendo que os maiores inimigos da nossa nação é o Congresso, é o Supremo Tribunal Federal e outras coisas. E eu fiquei analisando tudo isso e olhando para dentro de mim mesmo. Eu digo: o único culpado por tudo isso sou eu.
E se cada um dos senhores olharem para dentro de si nesse momento, nós vamos analisar e ver que nós somos os maiores culpados. Porque a Bíblia diz claramente que nós temos exatamente o governo que merecemos. Mas nós, como filhos do Deus Altíssimo, temos também a obrigação de interceder pelas autoridades constituídas. Se tem um povo que pode mudar a direção do seu povo, da sua nação, é o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, o ano de 2020 foi um ano muito difícil também para as igrejas evangélicas, para o povo de Deus, porque eu ouvi a nível nacional apelos tremendos de grandes líderes, de grandes pastores, implorando para que os seus membros retornassem, por nos resguardarmos um pouco da situação deste vírus. Muitos filhos de Deus, muitos adoradores, muitos pregadores, muitos que faziam parte de correntes de oração, de grupos de oração, não retornaram às suas igrejas, lançando a culpa num vírus, numa enfermidade. Eu louvo a Deus pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Em Mateus capítulo 24, ele diz também que antes do fim haveria pestes e enfermidades. E o que nós passamos em 2020 ainda não tem esse aumento todo de enfermidades. Ainda estamos no controle, no comando de tantas coisas, mas dias mais difíceis virão, porque está escrito. Em Mateus também 24, versículo 21 nos diz que vai acontecer momentos difíceis a nível mundial, que é um sofrimento chamado grande tribulação. É um sofrimento tão grande como nunca houve antes e nunca haverá depois. Prestem bem atenção. O que cabe a cada um de nós é verdadeiramente fazermos um acordo com o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fala com Moisés, ordenando Moisés a dar ordem a Arão e a seus filhos a respeito da lei do holocausto, ele estava falando de uma coisa muito séria. É necessário, nos diz esta lei, acendermos este fogo sobre o altar. O holocausto ficará queimando sobre o fogo do altar durante a noite até a manhã seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na manhã seguinte, a lei do holocausto nos diz que teria que ser removida as cinzas, nova lenha teria que ser reposta neste fogo, neste altar, porque o fogo não poderia se apagar, teria que continuar aceso perpetuamente. E eu convido você nesse momento, diante destas cinzas que lhes falei, porque esta situação caótica, estas coisas que nós achamos que é verdade, mas é mentira, são cinzas que atrapalham o nosso comportamento pessoal, atrapalham o nosso comportamento com o nosso próximo, atrapalham o nosso comportamento com Deus. Nós precisamos, a cada amanhecer, recolher estas cinzas, colocar num lugar fora e acendermos este fogo e mantermos este fogo aceso sobre nós, porque assim como Deus ordenou que Moisés decretasse, ordenasse esta ordem a Arão e aos seus filhos, o Deus de Moisés é o mesmo Deus de hoje. O fogo do Senhor é o único que pode queimar todo mal. O fogo do Senhor queima, abate, destrói todo mal. Mas a base para que este fogo continue aceso, a base é a minha vida.
diante do altar do Senhor continuamente. A base para que este fogo continue aceso. E se ele continuar aceso, e o combustível aqui é o Espírito Santo de Deus, todo mal vai ser queimado na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e no mundo. Há um espírito de desobediência que invade a mente do ser humano. Os governos decretam e dizem: fiquem quietos, usem a máscara, a polícia cobrando, mas o inferno inteiro atinge a mente das pessoas, levando-os à desobediência. Precisamos nos conscientizar que antes de obedecermos A, B ou C, precisamos ser obedientes a este Deus Criador dos céus e da terra. Deus está com os seus braços estendidos para nos salvar. Ele está com os seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Mas nós precisamos, mais que qualquer coisa, sermos justos conosco mesmo. Vamos cada um de nós olharmos para dentro de nós mesmos e vamos tomar uma posição diante do altar do Senhor. Passa-se os céus e a terra, mas aquele que resolve fazer a vontade do Senhor, este irá permanecer para sempre. Se um Covid-19 que atingiu o mundo neste ano de 2020, teve o poder também, não só de matar fisicamente, mas matar também muito mais espiritualmente, porque muitos que serviam ao Senhor, deixaram de servir ao Senhor. Foi um ano de tristeza, foi um ano de dor, quando vi em rede nacional, prefeitos, governadores, grandes autoridades eclesiásticas, grandes autoridades do judiciário, pessoas que entraram na política e se corromperam, pastores que entraram na política em 2020, que eu vi terminar o ano com tornozeleiras, presos, algemados, escravizados, envergonhados. Precisamos nos levantar na força do Senhor. Precisamos quebrar toda a ação do inferno enquanto nós podemos. E a base para arrebentarmos toda e qualquer corrente infernal é colocarmos a nossa vida diante do altar do Senhor. Vamos remover as cinzas no início de 2021. Vamos colocar uma nova lenha sobre o altar. E vamos ser aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Vamos manter uma comunhão gostosa, gloriosa com este Deus de Israel. E vamos vencer todo e qualquer obstáculo. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo, ele veio para desfazer as obras do nosso Deus. Ele veio para nos destruir, nos algemar, nos torturar. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer estas obras satânicas. E o Senhor vai desfazê-las através das nossas vidas. Porque Cristo na minha vida, Cristo na sua vida, é a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar um pouquinho em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36 ele acrescenta: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos quebrar toda a algema de Satanás. Vamos interceder neste momento e profetizar libertação por aqueles que morreram espiritualmente, que retornem às igrejas na força do Senhor. Vamos clamar para que eles ressuscitem, para que eles se levantem dentre os mortos, para que Cristo venha brilhar sobre a vida dele, para que eles venham resplandecer para a honra e a glória do precioso nome do Senhor. Que Deus esteja renovando as tuas forças, meu amado ouvinte.
que Deus possa estar lhe pegando pelas mãos agora e que o Espírito do Senhor esteja renovando as tuas forças e você tome uma posição diante do altar do Senhor e recomeçar 2021 na presença de Jesus, independentemente das circunstâncias, independentemente de vírus, independentemente de dardos inflamados do maligno, porque a Bíblia nos garante que o pior que possa acontecer comigo e contigo é a morte, mas para aqueles que estão ligados no Senhor, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus. Vamos recomeçar 2021 firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Tudo neste mundo passa, bem como a sua concupiscência. Antes, porém, aquele que diz: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Vamos fazer como o profeta Abacuque, que em meio à sua guerra, em meio à sua luta, em meio à sua descrença aparentemente, ele toma uma decisão: eu vou subir na minha torre de vigia e vou ficar vigiando a hora em que o Senhor falará comigo. E ele foi na sua torre de vigia e esperou o momento de Deus. E quando Deus fala com ele, diz: desce, prepara tábuas, prepara tinta para escrever o que eu tenho para lhe falar. E quando ele prepara tudo, o Senhor fala com ele e diz: o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero que você tome a mesma posição que o profeta Abacuque. A partir daí, ele sabendo que vive pela fé, então ele toma uma decisão. Mesmo que me falte o leite da vaquinha, mesmo que a laranjeira não dê laranja, mesmo que a fruteira não dê a sua fruta, eu vou continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. 1000 poderão cair de um lado, 10.000 do outro. Resolva viver pela fé, louvando e exaltando o nome do Senhor, e tu não serás atingido. Continua firme com o Senhor, renova as tuas forças e toma a decisão: em 2021 vou ficar sobre a rocha que é Cristo Jesus, e o inferno não irá me abalar, porque aquele que me mantém é infinitamente maior que todo o inferno. E que Deus nos abençoe agora e sempre, amém. Eu ainda quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que nesse momento o Senhor esteja renovando a nossa fé, nos dando, ó Deus, uma nova aceleração nas nossas vidas, e que a gente entre nesse ano de 2021 olhando para Jesus, firmado na rocha eterna que é Jesus, vencendo com Jesus, até chegarmos diante de Ti com Jesus, e isso para a honra e a glória Tua, é o que eu peço e lhe agradeço, agora e para todo sempre, amém e amém, glória a Deus. Aleluias, que esta palavra possa falar poderosamente ao seu coração. Cante comigo: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia,
Senhor. Deus te abençoe.